que nós temos aqui? Uma situação bem interessante nessa questão, que diz assim: uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão, tá certo? E em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada ao chão é. Então, vem na minha imaginação, na minha imaginação vem a parede, certo? Na minha imaginação vem a parede, certo? Então vem a parede, na minha imaginação. Vem o chão. Então, essa é a simbologia. Pronto. Parede, o chão. Então, eu tenho que pensar agora na escada. Então, eu tenho a escada aqui apoiada. Pronto, essa é a história da questão. Ele diz assim: uma escada com 2 metros de comprimento. Então, a escada ela tem 2 metros de comprimento. Então, a unidade que ele está usando é metro no chão. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão. Está aqui o chão. E uma parede vertical. O que quer dizer parede vertical? Forma um ângulo de 90 graus com o solo. Se a escada faz 30 graus com horizontal, isso aqui que é horizontal. Essa é a horizontal. Então, forma 30 graus com a horizontal. A distância do topo da escada ao chão, então ele quer saber quem é essa distância aqui. Ele quer a distância do topo da escada ao chão. Pronto. Ele quer saber quem é essa distância. Se você observar a figura, o que você tem? Você tem um ângulo interno, tem triângulo retângulo, tem um ângulo de 30 graus, tem a hipotenusa que é 2 e tem um cateto D. Aí você observa, em relação, umas regrazinhas básicas: seno, cosseno e tangente. Se envolve hipotenusa, está descartável a tangente. Se você tem um triângulo retângulo que envolve a hipotenusa, está descartado a tangente. Aí você olha em relação ao ângulo de 30 graus, o cateto está próximo ou longe? Está longe. Então, você acena para ele. Então, você usa o seno de 30 graus, que é a relação entre cateto oposto dividido pela hipotenusa. Naquela tabelazinha, o seno de 30 graus é meio. Então, eu posso me livrar do 2 e chegar à conclusão que essa escada está a 1 metro da horizontal, 1 metro do solo. Pronto. Então, a resposta está, a questão está concluída. Então, eu vou lá e marco o gabarito, que é o item B de bola. Então, a escada está a 1 metro. A distância do topo da escada ao chão é 1 metro. Tem perigo de cair. Agora, meu amigo, eu tenho mais uma questão interessante de trigonometria envolvendo geometria plana, que diz assim: na figura abaixo, o valor da secante, quem é secante? A terceira letra é C. Então, C de quem? De cosseno. Então, 1 sobre cosseno secante do ângulo interno C. Então, ele quer, se eu chamar esse ângulo de θ, então ele quer 1 sobre o cosseno de θ. Vamos verificar
que informações nós temos? Eu tenho essa figura, porque cosseno é cateto adjacente, então, sobre a hipotenusa. Se nós chamarmos esse pedacinho de x, ora, se o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, então é x dividido por 1,5. Então, a secante, que é o inverso do cosseno, tem 1,5 dividido por x. 1,5 dividido por x. Então, vamos começar a brincadeira. Para resolver essa questão, eu vou precisar umas relaçõezinhas, que a gente chama relaçõezinhas métricas no triângulo retângulo. Eu tenho no triângulo retângulo, que é um triângulo retângulo, ele está definido como um triângulo retângulo. Então, eu vou ter, ó, esse aqui é um cateto, não conheço esse, e conheço a hipotenusa, e o x é a projeção desse cateto. Então, vamos só lembrar, nada de decoreba. Triângulo, retângulo, os elementos desse triângulo, eu tenho A, tenho B, tenho C. Aqui nós temos a altura. M é a projeção do cateto B, e N é esse segmento aqui. É a projeção do cateto C. A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado e a altura ao quadrado. São os 4 elementos que eu estou vendo. E, envolvendo os 4 elementos, que o produto dos catetos é a altura vezes a hipotenusa. Produto dos catetos, altura vezes a hipotenusa. A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Pitágoras. Qualquer cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Então, é MA. C ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Então, é NA. A altura ao quadrado é o produto das projeções. Então, é M vezes N. Então, eu tenho aqui as 5 relações do triângulo retângulo. Então, vamos rever, observar a questão. Isso aqui é o cateto, x é a projeção, x mais 1,6 é a hipotenusa. Então, qual é a regrazinha? A projeção ao quadrado, ao cateto ao quadrado, é a projeção vezes a hipotenusa, que é x mais 1,6. Então, nós temos aqui um pouquinho de conta. Então, lembre, o cateto ao quadrado é a projeção vezes a hipotenusa. A hipotenusa é x mais 1,6. Então, nos leva a x ao quadrado mais 1,6x. 1,5 ao quadrado dá 2,25. Então, dá 2,25. Então, x ao quadrado mais 1,6x menos 2,25. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau bem completazinha.
E trabalhando com, certo? Então, igual a zero. E trabalhando, senhores, com quem? Com números decimais. Então, não tem saída. Então, nós vamos para o nosso delta. X ao quadrado menos, então vamos lá, mais 1,6x menos 2,25, que é 1,5 ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. O nosso delta é b ao quadrado menos 4a, que é 1, vezes c, que é menos 2,25. Então, o nosso delta é 1,6 ao quadrado dá 11,56. Menos com menos, mais 4,2,25. Não. Então, isso aqui, a conta, isso aqui já é o valor total. Então, deixa eu fazer passo a passo. 1,6 vezes 1,6. 2,56. Então, isso aqui, 2,56 mais, menos com menos dá mais, 4 vezes 2,25 nos dá 9. Então, isso aqui nos dá 11, certo? 11,56 mais 2,56. Então, dá 11,56. Se extrairmos a raiz desse delta de 11,56, então, se extrairmos a raiz de 11,56, nos dá 3,4. Então, você tem. Então, vamos agora o x. O x é igual a menos b, que é 1,6, mais ou menos raiz de delta, que é 3,4, dividido por 2a, que é 1. O negativo não me interessa, porque x é segmento. Então, só me interessa o positivo. Então, o x é menos 1,6 mais 3,4 dividido por 2. Menos 1,6 mais 3,4 nos dá 1,8 dividido por 2. Então, meu x é 0,9. A pedida da questão era, a pedida da questão era 1,5 dividido por x, que é secante. Secante de θ, 1,5 dividido por x. Então, a secante de θ, era isso que ele pedia, 1,5 dividido por x, que é 0,9. Então, se eu pegar 1,5 dividir por 0,9, nos leva a secante de θ. Vamos lá. Implica, ele quer simplificação. Então, fica 15, multiplico por 10 em cima, sobre 9. Se eu dividir por 3 o numerador e o denominador, então vamos ter 5 sobre 3. Pronto. Era isso aqui que o amigo estava interessado. Determinar a secante daquele ângulo. Resposta, 5/3. Então, 5/3 está no item A de alegria.
nós tínhamos mais geometria do que trigonometria. O que diz essa questão? Diz assim: duas rodovias A e B encontram-se em O, formando um ângulo de 30 graus. Na rodovia A, existe um posto de gasolina que dista 5 km de O. O posto dista da rodovia B quantos quilômetros? Então, vem na minha imaginação, duas rodovias. Então, eu imagino uma aqui, outra rodovia aqui. Então, vou imaginar a rodovia A. E aqui vou imaginar a rodovia B. Duas rodovias A e B encontram-se nesse ponto O, formando um ângulo de 30 graus. Lógico, menor ângulo, 30 graus. Na rodovia A, existe um posto de gasolina. Na rodovia A, então, minha imaginação, o posto de gasolina está aqui. Então, está aqui o posto de gasolina. Existe um posto de gasolina que dista 5 km de O. 5 km. Então, essa distância é 5 km. O posto dista da rodovia B. Ele quer saber, olha, qual é a menor distância de um ponto à reta? É quando eu percorro perpendicularmente. Pronto, então ele quer saber, agora dando um destaque mais interessante nesse triângulo, então nós temos, agora fica fácil de chegarmos à resposta. Vamos só relembrar o conceito. Seno, cosseno e tangente. Envolve triângulo retângulo. Envolve hipotenusa? Envolve. Então está fora quem? Está fora a tangente. Se envolve hipotenusa, está fora a tangente. Em relação ao ângulo que você tem, o cateto é o quê? Oposto adjacente. Cateto oposto. Então está fora o cosseno. O cosseno é quando é cateto adjacente. Então, eu posso calcular o seno de 30 na figura, que é a relação entre cateto oposto dividido pela hipotenusa. Pelo que nós sabemos, a tangente, ou o seno de 30 é meio. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, passando o 2 que está multiplicando, dividindo, nos leva essa distância igual a 5 meios quilômetros, é 2,5. A unidade que o amigo usou foi quilômetros. Pronto. Então, eu tenho, na realidade, 2,5 quilômetros. Então, o item correto é o item C de casa. Agora, amigo, veja que figura linda. Ele diz assim: um observador em uma planície, certo? Vê o topo de uma montanha segundo o ângulo de 15 graus. Então, é esse aqui, ó. Então, já tem uma ideia que a montanha que ele está falando é essa daqui. O topo de uma montanha. Então, esse aqui é que ele já está falando. Eu tenho um ângulo de 15 graus, ver o topo de uma montanha, certo? Um ângulo de 15 graus. Após caminhar a distância D, então ele deslocou uma distância D em direção à montanha, ele passa a vê-lo segundo um ângulo de 30 graus. Então, está aqui o ângulo de 30 graus. Qual é a altura da montanha? Lógico, a altura da montanha é em função de quem? Em função desse D. Agora, com calma.
nós podemos chegar a esse ângulo de duas maneiras. Nós podemos usar a história do ângulo externo ou os ângulos internos. Então, o ângulo externo, ó, quem está fora desse triângulo é a soma dos ângulos, ó, interno não adjacente. Se é para dar 30 graus, aqui eu tenho 15 graus, isso aqui passa a ser quem? 15 graus. Porque esse ângulo aqui é a soma dos ângulos internos não adjacente a ele. Ou você pode ir para o ângulo interno. 30 graus, isso aqui é 150. Ora, a soma dos três dá 180, então é 150. Com 15, 165 para 180 é 15. Se observarmos o triângulo que está à minha esquerda, se observarmos esse triângulo, nós vamos observar que trata-se de um triângulo isósceles. Ângulos internos congruentes, dois ângulos congruentes, nos leva a dois lados congruentes. Então, se esse lado é D, esse aqui também é D. Agora, nós podemos trabalhar esse triângulo aqui. Então, eu posso trabalhar esse triângulo para chegar à nossa altura. Se observarmos, se olhar com atenção, nesse triângulo eu tenho hipotenusa, então está fora a tangente. Tem hipotenusa e tem o cateto H. Em relação a 30 graus, esse cateto H, ó, em relação a 30 graus, esse cateto H é um cateto oposto, então você sena para ele. Então, implica seno de 30 graus é a relação entre cateto oposto dividido pela hipotenusa, que no caso é D. Isso aqui é igual ao seno de 30 é meio. Deslocando só o D para o outro lado, a nossa altura vai ser 1/2, certo? 1/2 de D. Ou 1/2 de D, ou D sobre 2, como queiram. Então, multiplicando só o D, então vai ficar D sobre 2. Então, essa é a resposta da nossa questão. Então, a altura nessas condições, a altura da montanha é D sobre 2. Então, nos leva, ó, D sobre 2. Nos leva a seguinte resposta. Item correto, D de dado. 84, resposta D de dado. Olha aqui, questão básica, para a gente relembrar, revisar. 3 cidades, A, B e C, são interligadas por estradas. As 3 cidades, certo? A, B e C são interligadas. Então, as 3 cidades, conforme mostra a figura. As estradas A e C, as estradas AC, AB são asfaltadas. AC, AB são asfaltadas. AC, AB são asfaltadas. AC e AB. Então, AC e AB. AC e A. Então, veja aqui comigo. Então, eu tenho as 3 cidades. Pronto, 3 cidades. Vamos pegar a informação novamente. Ó, ele diz que AC e AB são asfaltadas. AC, ó, AC, certo? Ó, AC, então essa daqui, AC e AB.
Então, a B é essa daqui. São asfaltadas. Tudo bem. A estrada CB, certo? É de terra. Será asfaltada. Sabendo que a C tem 30 quilômetros. Então, a C tem 30 quilômetros. Que o ângulo entre AC e AB é 30 graus. AC e AB, esse ângulo é de 30 graus. E que o triângulo ABC é retângulo. Em C, a quantidade de quilômetros da estrada que será asfaltada, ele quer saber qual é essa quantidade aqui. Então, essa quantidade de quilômetros, chamei de Q. Então, o que você tem aqui? Aqui é onde está o segredo. Seno, cosseno ou tangente. A pergunta é a seguinte: envolve hipotenusa? Hipotenusa é isso aqui. Envolve hipotenusa? Não. Então está descartado seno e cosseno. Só envolve o quê? Catetos. Então se usa a tangente. Então a tangente é a relação entre cateto oposto, que é a quantidade, dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, a quantidade é 30, raiz de 3 sobre 3. Então, essa quantidade é igual a 10, raiz de 3. A unidade que o nosso amigo está trabalhando é quilômetro. Então, a quantidade, certo? Lembrando que, ó, a quantidade de quilômetros de estrada que será asfaltada nós encontramos 10 raiz de 3. Então, 10 raiz de 3 está no item B de bola. Que ele tem a unidade em quilômetro. Então, lembre regras: seno, cosseno e tangente. Se envolve hipotenusa, descarta a tangente. Se não envolve hipotenusa, descarta seno e cosseno. O que nós precisamos, senhores, é exercitar. Até a próxima.